Oi, meus amores, bom dia! Estão animados? Eu estou muito animada e eu estou muito feliz porque você está aí me assistindo. E hoje nós vamos para a correção da atividade de português. Bora lá comigo? Amores, vamos então para a nossa correção das atividades do livro de português do dia 12/5. Na página 20, atividade 1. Então, qual que era o enfeite do nome da Natália? É o H, isso mesmo, parabéns. Na letra B, que outro título você daria ao texto? Essa é uma resposta pessoal e eu coloquei a minha. E por que eu daria esse título? A letra que não fazia sentido. Por quê? Porque ela não conseguia entender o porquê do H no nome dela, sendo que as duas formas de escrever faziam o mesmo sentido, com ou sem o H. Então, essa é a minha resposta. Você pode ter colocado a sua. Lembrando que o título, ele tem que fazer sentido, ele tem que ter coerência do texto, né? Senão, como você vai pegar um livro ou um texto para ler se você não sabe do que se trata? Então, o título é para nós entendermos do que está tratando o texto. Tá bom? Então, todo texto de livro, jornal, revista, tudo tem um título para nós sabermos o que estamos lendo. Aqui na atividade 2 foi um bate-papo no vídeo, mas eu escrevi aqui para que nós pudéssemos lembrar daquilo que nós comentamos, certo? Tá dizendo assim na letra A, porque Natália estava com mais pressa naquela visita ao sítio, para contar a tia Nininha o que sabia ler. Ou seja, o que sabia não, para contar a tia Nininha que ela sabia ler, certo? Essa é a resposta correta. Na letra B, está dizendo como tia Nininha mostrou para a sobrinha a importância do H nas palavras, falando outras palavras como caminho, ninho, passarinho, né? E na letra C, quais eram os sentimentos da menina quando chegou ao sítio? Era de alegria e animação, porque ela queria contar a novidade, então ela estava muito feliz. Na letra D, como é o relacionamento da sobrinha com a tia? Era de amizade, de carinho e de afeto, certo? Elas tinham uma amizade incrível, incomparável. Na atividade 3, aqui está dizendo para vocês pintarem no livro, lá no texto, de amarelo as falas da Natália e de azul as falas da tia Nini. Então, eu vou começar aqui pela fala da Natália. No parágrafo, são os parágrafos 4, 6, 8, 10, 12, 15 e o 17. Lembra o que é parágrafo? Eu vou recapitular aqui com vocês. Parágrafo, está vendo que eu dei aqui um espaço entre a margem e a fala? E aqui, ó, já não tem muito espaço, está bem próximo à margem. Então, esse espaço se chama parágrafo. Após o espaço, eu dei um travessão, isso se chama travessão, e então comecei a fala. Então, parágrafo, travessão e fala. Nunca se inicia o travessão próximo à margem, e sim após o parágrafo. Aí nós começamos então com a fala. Eu já sei ler, eu juntei as letras, vai corrigindo aí no seu texto. Abra então o seu texto na página 19 e corrija comigo. Então vamos lá de novo? No parágrafo 4, tia Nininha, eu já sei ler. No parágrafo 6, eu juntei as letras. No parágrafo 8, meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui juntar, né? Eu acho que eu escrevi aqui errado. Juntar, não, é juntas mesmo, desculpa. Um dia juntei as letras e consegui. Juntas, elas são palavras. Isso? Certinho, né? E aqui, ó, no parágrafo
deixa eu ver aqui, deixa eu baixar um pouquinho mais. Esse é o 4, 6, o 8, então nós estamos no parágrafo 10. No 10 diz assim, ó, mas tem uma coisa que eu não sei, tia Nininha. Para que serve o H? Então, no parágrafo 12, ela diz, mas se eu escrever Natália, é o mesmo que escrever Natália, que é com H, né? O som é todo igual, com ou sem o H. Por isso fiquei nessa dúvida. Para que serve o H? Insistiu ela, né? Então, essa palavra que insistiu, eu coloquei porque eu quero saber, isso daqui é uma fala dela? Não, essa não é a fala. Então eu vou apagar. Se você pintou, eu quero que você apague, porque ali é um comentário e não a fala da Natália, correto? Por isso eu deixei para eu mostrar para vocês qual é a diferença. A fala é quando alguém está falando, né? E ali foi um comentário do texto, certo? Foi apenas uma explicação. E aqui no 15, no parágrafo 15, ela diz: andamos no caminho da mata. E no parágrafo 17, ela diz: vimos um ninho de passarinho. Então, essas são as falas da Natália. No parágrafo 5, 7, 11, já vou mostrar para vocês, 14, 16 e 18, nós vamos pintar de azul, que é a fala da tia Nininha. Então, ela diz assim, no parágrafo 5, que maravilha! E como você aprendeu? Percebe que aqui, ó, eu falo com uma exclamação. Ela está falando de forma bem emotiva. Que maravilha, com sentimento, né? Então a exclamação é para sentimentos, para contemplar, para exclamar. Que maravilha! E aqui já é uma pergunta, né? Um ponto de interrogação. Ela está perguntando para a Natália: e como você aprendeu? Como você aprendeu? Então ela está perguntando. E aí ela pergunta novamente: só isso? Né? Aí aqui, ó, no parágrafo 11, ora, todas as letras servem para formar palavras. Ora, todas as letras servem para formar palavras, como você me contou. Então, aqui eu faço uma pausa, a vírgula para uma pausa e um ponto final. E aqui no parágrafo 14, o que nós vimos na última vez que você veio me visitar? Perguntou a tia Nininha, né? E aqui ela faz uma outra pergunta no parágrafo 16. E o que nós vimos? E aqui no parágrafo 18, que é o último parágrafo, agora imagina só se eu tivesse que contar isso para alguém sem o H. Eu teria que falar assim. Você repete comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. No caminho da mata tem um ninho de passarinho. Viu que diferente? Não faz sentido, né? Então, por isso a importância do H em muitas palavras, tá bom? Isso aí, meus amores. Agora vamos para a aula. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Oi! Hoje eu quero que você sente no seu sofá ou na cadeira, mas eu quero que você esteja bem confortável. No jardim, não sei aonde você gostaria. Porque eu quero que você relaxe, eu quero que você ouça essa história bem gostoso, de uma forma bem tranquila, tá bom? Mas eu quero que você esteja também na mão o seu livro Ler é uma Aventura, porque hoje nós vamos fazer a ficha 5 do Ler é uma Aventura, tá bom? A prof vai explicar certinho como fazer e depois você vai fazer no arquivo que nós vamos mandar no WhatsApp da mamãe ou do papai, tá bom? No número que nós temos.
Nós vamos mandar esse arquivo e você vai fazer a ficha 5, combinado? A nossa história de hoje, ela vem trazendo o título Adão e Eva. Você já deve ter ouvido na Bíblia sobre essa história, né? Na criação. Lá no capítulo 1 e 2, tá bom? E a prof vai ler então. Depois de criar o primeiro homem, a quem chamou Adão, Deus pensou que seria bom dar-lhe uma companheira para que não tivesse tão só. Então, quando Adão dormia, Deus tirou uma de suas costelas e deu-lhe forma e vida. E assim surgiu a primeira mulher, Eva. Deus amou o homem a ponto de chamá-lo de filho, mas para comprovar a sua fidelidade, o Senhor o colocou à prova. Disse a Adão e Eva que poderiam comer de todos os frutos que estivessem no paraíso, menos o fruto da árvore proibida, pois se dele comessem, morreriam. Veio, porém, a serpente, quem tentou Eva. Se comeres deste fruto, serás grande como Deus. Foi isso que a cobra disse para Eva. Eva provou do fruto proibido. Depois o levou para Adão, que, seduzido por sua companheira, também cedeu à tentação. Logo compreenderam que haviam sido enganados pela serpente e não seriam como Deus. Encheram-se de arrependimento, mas já era tarde. Olha só. O Senhor os expulsou do paraíso, pois comprovou que o homem não era digno de sua confiança. A partir desse momento, a vida do homem sobre a terra seria muito difícil. Teria que suar para achar o próprio alimento. Conheceria as alegrias da família, mas isso também lhe custaria sacrifícios. E aqui está o homem na terra. E aqui estamos nós. Abrindo o nosso livro, na ficha de leitura 5, ele vem perguntando qual que é o título. Primeiro você vai colocar a data de hoje, tá bom? E o título, qual que é o título do meu livro? Adão e Eva. Mas não é esse título que você vai colocar, porque nós vamos mandar uma outra história para você. O título sempre está aqui, ó, na capa. Pode ser embaixo, como pode ser em cima, tá bom? Aí pergunta aqui, ó, quem escreveu? Aí eu venho aqui no meu livro, abro. Meu Deus! Prof, mas não tem aqui quem escreveu. E agora? Calma, relaxa. Você vai folhear todo o livro e você pode ver aqui no final. Às vezes está no final, às vezes está na contracapa, tá? Do nosso livro, mas lá vai estar bem facinho na primeira capa lá para você ver. Aqui tem, ó, o texto de Marcel Ellen, né, que é o sobrenome, Pabiste, sei lá, não sei pronunciar bem esse nome, mas é de Marcel. Então, quem escreveu foi Marcel, tá aqui, ó, textos. E quem ilustrou? Ilustrações Bicho Esperto. Olha que nome diferente, né? Que outro título eu daria para o livro? Ou seja, você daria para a história que você vai ler? Que outro título? Aqui tá Adão e Eva. Eu colocaria Nossos Primeiros Pais. Olha, legal, né? E aqui, ó, desenha a parte da história que você mais gostou. Bom, eu gostei quando Deus criou Eva. Essa é uma parte que eu gosto bastante. A história tem personagens? Escreva uma frase sobre cada personagem. Tem. O meu personagem da história é Adão e Eva. Adão, o nosso primeiro pai, e Eva, a nossa primeira mãe. Certo? Essa é a minha ficha de leitura. Ficha 5. E você vai fazer sobre a história que eu vou mandar para você, anexado pelo WhatsApp. Combinado, meus amores? Beijo, a prof ama muito vocês. Até a próxima.